Você já sentiu um frio na espinha sem motivo? Um pensamento repentino que te arrasta para o medo, a dúvida ou a tentação? A Bíblia alerta: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não aparece com chifres e um tridente. Ele age nas sombras, nos detalhes, nos sussurros que ecoam na sua mente quando você está sozinho. Ele está mais perto do que você imagina. Quantas vezes você já acordou com uma angústia que não consegue explicar? Ou ouviu uma voz mentirosa dizendo que você não é bom o suficiente, que Deus não te ouve, que é inútil resistir? Isso não é coincidência, é estratégia. Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira, e ele usa justamente o que você mais teme para te paralisar. Ele sussurra derrota quando você está prestes a vencer, planta discórdia quando o amor está florescendo. E pior, faz você achar que está sozinho nessa batalha. Mas aqui está a verdade que vai mudar tudo. Você não está indefeso. A palavra de Deus é a sua espada, e o nome de Jesus faz os demônios tremerem. O inimigo pode estar perto, mas o poder de Deus dentro de você é maior. E nos próximos minutos, você vai descobrir como identificar os ataques silenciosos do mal, desarmar suas armadilhas e fazer o inferno recuar com uma autoridade que vem do céu. Prepare-se. Esta não é apenas mais uma mensagem, é um alerta divino. E o seu primeiro passo para quebrar as correntes que você nem sabia que existiam. Há momentos em que tudo parece desmoronar sem explicação. Você ora, busca a Deus, mas algo ainda não está certo, como se uma força invisível estivesse trabalhando contra você. A Bíblia nos revela que não é contra carne e sangue que lutamos, mas contra principados e potestades das trevas. O diabo não bate na sua porta anunciando sua chegada. Ele age sorrateiramente, e se você não estiver atento, pode ser enganado sem perceber. O primeiro sinal é uma opressão repentina que não tem origem clara. De repente, você se vê dominado por uma tristeza profunda, um medo paralisante ou uma ansiedade que corrói sua paz. Esses sentimentos não vêm de Deus, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Se algo pesado caiu sobre o seu coração do nada, é hora de questionar: quem está por trás disso? O segundo sinal é a divisão em seus relacionamentos. O diabo é especialista em semear discórdia. Ele fez Adão e Eva duvidarem de Deus, fez Caim matar Abel e até tentou dividir Jesus e Pedro. Se conflitos estão surgindo sem motivo aparente, entre família, amigos ou irmãos na fé, desconfie. O objetivo dele é isolar você, porque sabe que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O terceiro sinal é a tentação disfarçada de oportunidade. Ele não vai oferecer algo claramente errado. Vai embrulhar o pecado com justificativas. É só uma vez. Ninguém vai saber. Deus vai entender. Foi assim que ele tentou Jesus no deserto, distorcendo até a palavra de Deus. Se algo parece bom demais para ser verdade, mas seu espírito está inquieto, não ignore esse alerta. Mas aqui está a boa notícia. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para aniquilar o ataque, e o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Você está prestes a descobrir a estratégia secreta que o diabo usa para te enganar e como virar o jogo contra ele. Porque uma coisa é certa: ele pode ser astuto, mas nunca foi invencível. Ele nunca chega como um monstro. Não aparece com fogo e gritos. Seu maior poder está justamente no disfarce, na arte de se fazer invisível enquanto destrói. A Bíblia o chama de o anjo de luz, e é assim que ele opera, vestindo mentiras com roupas de verdade, transformando veneno em alimento e escravidão em liberdade. Você já parou para pensar por que tantas pessoas boas caem em pecados que juravam nunca cometer? Por que líderes espirituais de repente naufragam na fé? A resposta está numa estratégia tão antiga quanto o Jardim do Éden e tão atual quanto as tentações que você enfrenta hoje. Tudo começa com uma pergunta inocente. Será que Deus realmente disse? Esse foi o primeiro golpe do engano,
E ele ainda usa o mesmo método. Ele não nega Deus de cara, só sugere que talvez você tenha entendido errado, que o pecado não é tão grave assim, que as consequências não serão tão más. Ele mexe com suas dúvidas, seus desejos não resolvidos, suas feridas não curadas. E quando você menos espera, o que era impensável se torna aceitável. O que era errado agora parece compreensível, mas o truque mais perigoso não é fazer você pecar, é fazer você acreditar que o pecado não tem dono, que aquela compulsão é só seu jeito, que aquela amargura é justificada, que aquele vício é apenas um deslize. Ele sabe que, se conseguir convencer você de que não há inimigo, você baixará a guarda. E uma fé sem vigilância é uma presa fácil. Jesus alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o perigo não está no que você vê, mas no que você acha que vê. Agora, imagine descobrir que há uma arma espiritual que faz o inferno tremer. Algo tão simples que muitos subestimam, mas tão poderoso que rasga todas as máscaras do engano. Algo que não só revela as mentiras, mas devolve ao diabo cada golpe que ele tentou contra você. O que vem a seguir não é apenas conhecimento, é libertação. Há uma arma sobrenatural em suas mãos que o diabo não quer que você descubra. Não é um ritual secreto, nem uma fórmula mágica, é algo que você já possui, mas talvez nunca tenha usado com verdadeiro poder. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com Satanás, não argumentou. Ele simplesmente declarou: está escrito. E com essas duas palavras, o príncipe das trevas recuou. Isso não foi um discurso inspirador. Foi a palavra viva de Deus funcionando como uma espada afiada, cortando as mentiras na raiz. Você já esteve em uma batalha espiritual onde parecia que nada dava certo? Oração após oração, e ainda assim, o mal persistia? O segredo está em como você usa a palavra. Ela não é um amuleto para ser repetido mecanicamente. É semente viva que, quando plantada no seu espírito com fé, explode em autoridade divina. O salmista a chamou de lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas ela é também um martelo que esmiuça rochas, inclusive as fortalezas que o inimigo construiu em sua mente. Há histórias impressionantes de pessoas que, ao declararem versículos específicos em voz alta, viram opressões serem quebradas instantaneamente, casamentos restaurados, vícios destruídos, doenças curadas. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela age onde suas próprias forças não alcançam. Quando você profere a Bíblia com convicção, os demônios reconhecem a voz do seu general. Eles sabem que não estão lidando com suas palavras, mas com a mesma voz que os expulsou do céu. Mas aqui está o que poucos percebem. O diabo também conhece as Escrituras e vai tentar distorcê-las, como fez com Jesus no deserto. Por isso, saber versículos não basta. Você precisa enterrá-los no seu coração até que se tornem parte do seu instinto espiritual. Quando a tentação vier, não será o momento de procurar a resposta. Ela já estará lá, gravada a fogo no seu interior, pronta para ser disparada como um míssil contra as mentiras do inferno. E se eu te dissesse que existe um segredo ainda mais profundo sobre como ativar esse poder? Um princípio esquecido pela maioria dos cristãos, mas que era a força por trás de cada milagre de Jesus e cada vitória dos grandes heróis da fé. Algo tão simples que uma criança pode fazer, mas tão letal que o inferno não tem defesa contra ele. Existe um poder tão devastador contra as trevas que, quando acionado, faz demônios gritarem de terror. Não é um cântico poderoso, nem uma oração elaborada. É algo que parece tão simples que muitos o ignoram, mas que carrega a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O apóstolo Tiago revelou esse segredo com uma frase que mudaria tudo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira parte é a chave que quase ninguém vê: sujeição. Você já se perguntou por que suas orações às vezes parecem bater no teto e voltar?
Por que algumas batalhas se arrastam por anos, mesmo com jejuns e clamores? A resposta está em um princípio esquecido. O diabo não foge da sua força, ele foge da sua submissão. Quando você se coloca inteiramente sob a autoridade de Deus, como um soldado que obedece sem questionar, seu resistir ganha o peso do trono celestial. Foi o que Jesus fez no Getsêmani. Não seja como eu quero, mas como tu queres. E naquela rendição absoluta, a ressurreição nasceu. Aqui está o que o inferno não quer que você entenda. Um coração quebrantado é impossível de ser dominado. Porque quando você para de lutar no seu poder e se apega à humildade radical, Deus assume a guerra por você. Foi assim com Davi diante de Golias. Ele não confiou em armadura ou estratégias humanas, mas no nome do Senhor dos Exércitos. E aquele que parecia invencível caiu com uma única pedra. Mas há um detalhe ainda mais profundo. A verdadeira sujeição não é passividade, é posicionamento estratégico. Quando você diz estou sob o sangue de Jesus, está invocando a mesma proteção que livrou os israelitas do anjo da morte no Egito. Quando declara minha vida pertence a Cristo, está selando suas brechas com uma autoridade que vem do Calvário. O diabo pode resistir às suas palavras, às suas lágrimas, até à sua fé. Mas ele não pode resistir ao cheiro do sangue da aliança quando você realmente vive sob ele. E agora, a pergunta que vai desvendar seu próximo nível de vitória. O que aconteceria se, além de resistir, você começasse a atacar os territórios que o inimigo roubou? Porque há uma diferença entre fazer o diabo fugir e persegui-lo até derrubar os portões do inferno na sua vida. Há uma mentira tão sutil que até os mais fervorosos caem nela. Uma armadilha que já derrubou reis, profetas e mártires e pode estar prestes a derrubar você neste exato momento. Não é falta de oração, nem ausência de conhecimento bíblico. O erro mais perigoso, aquele que abre todas as outras portas para o inimigo, está em uma palavra aparentemente inofensiva, só desta vez. Foi assim com Sansão, que brincou com seus votos até Dalila cortar sua força. Assim com Davi, que achou que um olhar rápido sobre Batseba não faria mal. E assim com Pedro, que jurou nunca negar Cristo, até que o medo falou mais alto. O diabo não precisa convencer você a abandonar sua fé de uma vez. Basta fazer você acreditar que pequenas concessões não farão diferença. Mas a Bíblia alerta: quem despreza as coisas pequenas, pouco a pouco cairá. O perigo mora na ilusão de controle. Você pensa, vou só dar uma olhada, vou só experimentar, vou só guardar este ressentimento por hoje. O que você não percebe é que cada só desta vez é um fio tecendo sua própria rede de cativeiro. Como um rato que cheira o queijo da ratoeira, você se concentra na recompensa imediata e não vê o mecanismo mortal pronto para disparar. Mas há um antídoto poderoso contra essa artimanha, revelado na história de José: a fuga radical. Quando a mulher de Potifar o agarrou, ele não debateu, não negociou, correu. Porque José entendia o que muitos esquecem. Você não negocia com veneno, não discute com a serpente, não dá espaço ao inimigo. A vitória começa quando você reconhece que não é forte o bastante para brincar com fogo sem se queimar. E isso nos leva ao segredo final, a arma definitiva que não apenas expulsa o diabo, mas o mantém longe para sempre. Porque uma coisa é vencer uma batalha, outra completamente diferente é ganhar a guerra. Há um princípio espiritual tão poderoso que, quando compreendido, transforma perseguidos em perseguidores do inferno. Não é uma técnica secreta reservada para pastores ou teólogos. Está ao alcance do mendigo e do milionário, do jovem e do idoso. Tiago 4,7 revela esse segredo em 3 palavras explosivas: resisti ao diabo. Mas a verdade completa é ainda mais profunda. Ele não foge do seu grito, da sua força ou do seu conhecimento. Ele foge da sua submissão inabalável a Cristo. Você já viu baratas correrem quando a luz se acende? Assim é o inferno diante de um cristão que realmente entende sua autoridade. Não é sobre berrar versículos como palavras mágicas,
é sobreviver cada dia como representante oficial do reino, com credenciais assinadas no sangue do Calvário. Quando Jesus disse, "Eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo", ele estava transferindo o mesmo poder que esmagou a cabeça da serpente na cruz. Mas atenção, isso não é um passe de mágica. A fuga do diabo é diretamente proporcional à sua fuga do pecado. Você quer que as trevas tremam? Então faça como os 7 filhos de Seva aprenderam da pior maneira. Não adianta tentar expulsar demônios enquanto brinca com o pecado. A verdadeira autoridade vem da integridade inquebrável. Quando sua vida, seus negócios, seus relacionamentos e seus pensamentos estão alinhados com a palavra, você se torna intocável. Agora feche os olhos por um instante e imagine como seria sua vida se toda mentira do inimigo perdesse o poder sobre você? Se medos, vícios e maldições fossem quebrados não por um momento, mas para sempre? Essa vida está ao seu alcance, não porque você é forte, mas porque aquele que está em você é maior. O diabo já foi derrotado. Sua única tarefa é caminhar nessa vitória todos os dias, até que cada área da sua vida grite, Cristo é Senhor aqui. E se você está pensando, isso é grande demais para mim, lembre-se, Davi era apenas um pastorzinho quando derrotou Golias. A arma não era o estilingue, era a certeza de que Deus lutaria por ele. Essa mesma certeza está disponível para você hoje. O inimigo pode rugir, ameaçar, tentar, mas ele já sabe que no final você vai vencer. Porque a única maneira de o diabo fugir de você é quando você para de fugir dele e assume seu lugar de autoridade em Cristo. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e, se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.